Bom, é inegável a importância no controle de qualidade, né? Seja de produtos, seja de serviços na sua empresa, né? Mas é imprescindível também, e cada vez mais, a preocupação que se deve ter com a propriedade intelectual das empresas. E é sobre esse ativo que nós vamos conversar no Rumo Certo de hoje. Trago um especialista para esse assunto aqui comigo, Ricardo Capúcio, cofundador da EdTech Qualifica Cursos. Ricardo, seja muito bem-vindo. Eu agradeço, é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco desse tema tão interessante que é a propriedade intelectual, né? Tema, inclusive, tão em voga quando se vive em épocas de inteligência artificial também, né? Ótimo, tecnologia, né? Ricardo, muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente, de trocar ideias, compartilhar conhecimento aqui também. E eu queria conhecer um pouco mais da sua trajetória, né? Ser advogado também e do trabalho que você desenvolve hoje na Qualifica Cursos. Perfeito, eu que agradeço mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês para poder conversar sobre esse tema. Eu sou advogado especializado nessa área há muitos anos, né? Há mais de 15 anos que a gente milita com esse tema, tá? Apenas para contextualizar, a propriedade intelectual, né? A propriedade intelectual é um guarda-chuva maior que acoberta dois ramos do direito, que é o direito autoral e o direito da propriedade industrial. Então, toda vez que se fala de marcas, patentes, software, se está falando de propriedade intelectual como guarda-chuva maior desse tema. E, basicamente, o que a propriedade intelectual busca resguardar já há muitos anos são os frutos da criação, da inventividade humana, né? Em determinado momento, as pessoas perceberam que isso tinha um valor muito significativo e cada vez maior, né? Nas sociedades modernas, esse valor tem se tornado cada vez maior e perceberam a necessidade de se proteger esse bem, proteger esse ativo, que são todas as criações fruto do intelecto humano, né? Então, quando alguém faz desde uma composição de uma música até um programa de computador, isso é protegido pela nossa legislação e esses bens são considerados ativos, porque eles têm valor econômico cada vez maior na nossa sociedade. E aí, o quanto a gente demanda de mais atenção a esse ativo? Eu digo, há muitas demandas jurídicas por conta disso. Qual é que é o nosso cenário hoje? Veja bem, eu comecei minha carreira, como eu te falei, trabalhando com empresas de tecnologia especialmente, e aí a gente sempre buscava trazer essa informação da importância de proteger esse patrimônio, né? Principalmente quando você está falando de empresa de tecnologia, você está falando muitas vezes do software, da marca, do domínio dessas empresas, porque no decorrer da atividade da empresa, esses bens é que vão ter um maior valor. Quanto mais a empresa vai crescendo, vai se diferenciando, maior é o valor do domínio, né? Mais pessoas estão visitando aquele domínio, maior é o valor da marca dela quando ela produz um serviço de qualidade reconhecido assim pelo público. Obviamente, dela, né? Empresas de tecnologia, as plataformas que eles desenvolvem, isso vai gerando cada vez mais valor. No nosso caso, a minha trajetória foi um pouco, eu comecei a minha carreira assessorando as empresas de tecnologia, especialmente nessa parte do planejamento e da blindagem dessa propriedade intelectual, desse patrimônio, e aí acabei indo para a área de empreendedorismo propriamente dito, quando nós fundamos a Qualifica, que é uma empresa que tem a propriedade intelectual como cerne, talvez, do seu negócio, né? Na Qualifica a gente faz educação do futuro, ou seja, nós temos uma plataforma de educação que conecta professores, alunos e empresas e permite que essas pessoas possam estudar as chamadas competências do futuro. Então, pegando o nosso exemplo aqui da Qualifica, você imagina como é valioso a propriedade intelectual no âmbito da nossa empresa, né? Ou seja, cada um dos cursos que a gente produz aqui dentro, sejam eles os cursos que a gente produz diretamente ou cursos em parceria com os professores, esses cursos, na verdade, são propriedade intelectual pura, né? Ou seja, você tem um autor desse curso e o dono do curso, a pessoa que produziu esse curso, tem o direito de explorar e receber pela utilização desse curso.
Então, quanto mais cursos a gente coloca dentro da nossa plataforma, na verdade, maior é o patrimônio que nós estamos gerando dentro da empresa. Mas não apenas o curso, né? No exemplo da Qualifica, a gente tem os cursos que são propriedade intelectual, no caso eles estão embaixo do ramo do direito do autor. Nós temos a plataforma da Qualifica. A Qualifica tem uma plataforma muito moderna e muito bem avaliada pelos alunos, né? Nossa pontuação nas lojas, no nosso app, varia entre 4.7 a 4.9, isso com milhares de avaliações dos alunos, o que demonstra um nível de excelência, né? Uma nota muito alta. Então essa nossa plataforma tem um valor muito grande, o software que roda essa plataforma tem um valor muito grande, a ponto de que muitas vezes nós já recebemos várias propostas de fundos, empresas de investimento, outras empresas que se interessaram a querer comprar a nossa plataforma. Você vê o valor que esse tipo de tecnologia, que o nosso software agrega. O software ou a nossa plataforma também é propriedade intelectual, protegido pela nossa legislação, a lei de software, que é a 9.610/98, e ele permite que a gente gere cada vez mais valor na empresa, né? Então, são alguns elementos aí da importância da propriedade intelectual no contexto das empresas modernas. Ótimo, mas me fale um pouco mais do conteúdo desses cursos, então. O que é que eles trazem? Veja bem, hoje a gente tem mais de 200 cursos e o nosso foco, né, dentro da nossa plataforma, os cursos são estruturados dentro de uma jornada de aprendizado. O que é isso? Quando o aluno entra dentro da nossa plataforma, a gente tem uma inteligência artificial dentro da nossa plataforma que faz uma avaliação do aluno. Então ele vai entender quais são as preferências, as aptidões, né, ou seja, o perfil daquele aluno, e a partir dali a nossa inteligência artificial indica uma trilha de aprendizado. Aquela trilha, aquele tipo de conhecimento que vai agregar valor na carreira daquele aluno, vai preparar ele cada vez mais para as profissões do futuro e que são profissões cada vez mais digitais, né? Então você tem cursos desde programação até na parte de marketing digital, você tem carreiras na parte de CS, de carreiras internacionais. Então, dentro da nossa plataforma, quando o aluno começa, a gente faz um assessment, né, uma avaliação usando inteligência artificial, entende as aptidões do aluno e a partir dali a gente consegue propor uma trilha de aprendizado que permite que esse aluno possa estudar com qualidade, com coisas que ele vai gostar de aprender e que vão gerar valor agregado para ele na carreira profissional. O objetivo é que ele cresça na carreira profissional, seja conseguindo um emprego, né, com valor agregado maior ou conseguindo promoções, né, crescer ele dentro da sua carreira, dentro da empresa, do local onde ele está trabalhando. Então, dentro dessa linha, os cursos são feitos, a nossa inteligência artificial vai indicando, né, uma sequência, que é uma trilha de aprendizado, na qual ele vai terminando os cursos e vai fazendo o próximo curso dentro de uma linha de conhecimento, que vai preparando ele para carreiras que as empresas cada vez mais estão demandando, né? São empregos ali que te prepara para empregos que vão dar a partir de R$ 2.500, R$ 3.000 de remuneração inicial para esses profissionais. Então, é exatamente esse o nosso modelo. É bem amplo, é instigante a conversa, vai me surgindo aqui uma série de questionamentos aí, porque conhecimento é propriedade intelectual, sobretudo já, né? Mas é muito amplo. Mas eu pergunto o seguinte, também você me falou do uso da tecnologia, e o avanço da tecnologia tem tornado mais vulnerável ou mais benefícios para a propriedade intelectual, seja do indivíduo, seja de uma empresa? Qual é essa relação que a gente pode fazer com o avanço da tecnologia, com a proteção que se tem que dar à propriedade intelectual? Ótima pergunta. Eu diria que com o avanço da tecnologia, a propriedade intelectual se torna cada vez mais relevante. Por quê? Porque se você não protege aquilo que se cria, né? Ou seja, e num ambiente onde as máquinas e os computadores vão começar a criar, já estão criando, né? Você tem aí o ChatGPT, né? Que todo mundo está falando sobre isso, né? E essas novas formas de inteligência artificial, eles criam com muita velocidade e utilizam, né, transformam aquilo que já foi criado. Mas com isso está surgindo muitas discussões sobre a legalidade deles utilizarem esse capital intelectual de terceiros, né, de seres humanos, para criar novas coisas.
Então, junto com o surgimento dessas novas grandes plataformas de inteligência artificial, tem surgido também uma enxurrada de ações e discussões jurídicas dos detentores dessa propriedade intelectual. Então, o que eu entendo que nós vamos estar vivenciando, já estamos vivenciando e vamos caminhar cada vez mais para essa realidade, onde que as criações inventivas, né, humanas, do ser humano, tudo aquilo que o ser humano cria com a sua capacidade inventiva, vai ter cada vez mais valor. Né? Por quê? Porque essa matéria-prima cada vez mais vai ser utilizada pelas novas tecnologias, como as plataformas de inteligência artificial. E se o criador humano dessa propriedade intelectual, se ele proteger devidamente a sua propriedade, isso vai garantir a ele poder receber, aproveitar economicamente dessa criação que ele realizou, porque cada vez mais isso vai ser utilizado. Isso torna também a criação humana, a criação que é feita pelo ser humano, a meu ver, cada vez mais valiosa. Se a máquina consegue fazer uma criação extensa, rápida e massificada. Mas a criação original, ela não consegue efetivamente fazer, porque isso é fruto realmente de uma das características do ser humano, que dificilmente será substituído, e cada vez mais você tem uma necessidade desse tipo de criação e uma valorização, eu diria, do capital intelectual humano em comparação com aquele capital intelectual criado pela máquina. Então, um ótimo exemplo disso, que já está acontecendo, são os livros. Com o surgimento do ChatGPT, o que aconteceu? Você viu uma enxurrada de livros digitais, livros eletrônicos sendo publicados na Amazon, por exemplo, nas grandes livrarias digitais, porque isso ficou muito fácil da pessoa fazer um livro e publicar lá nessas plataformas. Só que existe uma diferença entre o livro produzido pela máquina e o livro produzido pelo ser humano. O ser humano demora meses, talvez anos, para produzir uma obra intelectual, enquanto a máquina consegue fazer em algumas horas. Então, começa a haver uma discrepância de valores entre aquilo que é produzido pelo ser humano e aquilo que é produzido pela máquina, sendo cada vez mais importante que o ser humano proteja a sua criação intelectual, porque ela cada vez mais deve ter valor no futuro que nós estamos vivendo. Ótimo, de certa forma dá um alívio isso, né? É bom saber, porque a tecnologia, por outro lado, assusta de alguma maneira. Vamos fazer um intervalo rapidinho, Ricardo? Eu quero saber no próximo bloco, quero deixar a provocação aqui, para saber se o direito tem acompanhado essa evolução. Em termos de leis, nós estamos também bem protegidos cada vez mais, já que a tecnologia tem nos obrigado a uma corrida muito rápida. Assim também no meio jurídico, a gente tem acompanhado essa evolução para que cada vez mais a nossa inteligência humana seja protegida, nossa propriedade intelectual. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, você me responde no próximo bloco, tá bom? Muito bem, e aí convido você de casa para continuar aqui com a gente no Rumo Certo. Nós voltamos em instantes. De volta com o Rumo Certo, e hoje nós estamos falando sobre gestão de um ativo importantíssimo, tanto nas empresas quanto para as pessoas também, que é a propriedade intelectual. E aí comigo nessa conversa, Ricardo Capuccio. Ricardo, retomamos a nossa conversa e eu te provocava no finalzinho do bloco anterior para saber se o direito, as leis estão acompanhando toda essa evolução que a gente tem visto tecnológica e que tem, de certa forma, tornado, não sei se mais vulnerável ou mais preocupante, a proteção à propriedade intelectual. Perfeito. Esse é um tema super relevante. A gente sempre, ao estudar como especialista em propriedade intelectual e direito digital, eu diria que esse é uma luta constante que a gente sempre tem, Porque é sabido que a legislação ela evolui numa velocidade
muito menor do que a tecnologia, né? Muitas vezes a tecnologia vem, cria algo novo, cria um mercado novo, e quando a legislação busca acompanhar aquele novo mercado, muitas vezes esse mercado, a própria tecnologia já mudou, né? Já é uma tecnologia nova. A gente vê isso muito aplicável quando você vê, por exemplo, o estudo das criptomoedas, né? As criptomoedas já se tornaram uma realidade, algumas já tecnologias como os NFTs explodiram, já caíram até, de certa forma, num estágio de menos uso, quando o legislador ainda não conseguiu legislar de forma eficiente isso. Então, de fato, existe um gap grande entre a velocidade com que a legislação é produzida e a proteção, os mercados e os negócios envolvendo aquela tecnologia e aquela respectiva propriedade intelectual. Uma coisa interessante que nós temos é que, no caso da propriedade intelectual, a gente tem uma legislação muito abrangente. O legislador foi muito sábio em deixar uma abrangência, ou seja, de tentar cobertar da maior maneira possível, né, a caixa, né, ou seja, o espectro em que as novas tecnologias possam se enquadrar nessa legislação. Então, a legislação diz que qualquer criação do fruto do espírito humano, né, que tenha determinadas características, ela passa a ser protegida pela legislação, e é uma legislação que não é apenas uma legislação de um país especificamente, né? Uma legislação que existe há muitos anos, algumas décadas, e que elas seguem padrões internacionais, né? Quando a gente está falando de propriedade intelectual, a gente está falando de organismos internacionais, como a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Nós estamos falando de uma convenção internacional que a maior parte dos países do mundo, mais de 100 países, são signatários dessa convenção, que é a Convenção de Berna, e a partir da qual ela traça os diretrizes gerais de proteção à propriedade intelectual, e cada um dos países, por sua vez, faz a sua respectiva legislação. No Brasil, nós temos algumas leis que foram criadas baseadas nessa convenção internacional. Então, se por um lado a tecnologia evolui muito mais rápido do que a propriedade, né, ou seja, jurídica, né, e a evolução legislativa, do ponto de vista especificamente da propriedade intelectual, nós estamos bem acobertados, porque nós temos um guarda-chuva amplo e que ele é genérico, permitindo que as novas tecnologias muitas vezes possam se enquadrar dentro dessa proteção. O que as pessoas precisam ficar atentas é, de fato, cada vez mais buscarem essa proteção, buscarem os mecanismos já criados para que todo o trabalho de criação que se enquadra dentro dessa proteção, software, cursos, músicas, marcas, domínios, todas a criação intelectual possa ser ativamente registrada e protegida. A gente tem então esse guarda-chuva protetor. Agora, imagino e gostaria de saber de orientações suas, no sentido de antes de que se tenha que reparar um dano, talvez por conta de uma interferência na propriedade intelectual, qual deva ser a orientação para essa proteção? Como ela deve acontecer antes de ter que resolver um problema, talvez? Qual é a dica, qual é a orientação nesse sentido? Esse é um excelente ponto que você ressaltou, porque na maior parte das vezes, a proteção da propriedade intelectual não depende necessariamente do registro, como é o caso do software, por exemplo, do direito autoral. Ele já é protegido automaticamente, mas o que você precisa é de comprovar a anterioridade e a autoria, a paternidade daquela criação. Então, é aí que onde a maior parte das pessoas, de certa maneira, se perde ou acaba não tomando os devidos cuidados, né? Então, cada vez mais, principalmente no mundo digital que nós vivemos, é imprescindível que se tome os cuidados para se registrar, se formalizar quando se cria algo, né? E essas formalizações podem ser medidas simples que você pode tomar. Você pode fazer os registros formais, obviamente, é a forma mais talvez segura de fazer um registro,
mas muitas vezes a publicação, por exemplo, de uma letra, de uma música, ou a publicação de um vídeo em determinada plataforma, você salva e guarda, ou então o envio de um e-mail, né, com aquela propriedade intelectual para si própria, para terceiros, são formas que se faz e quando se guarda esses registros para que você consiga comprovar aquela autoria e anterioridade, né, que você foi o primeiro a divulgar aquela propriedade intelectual. Então, isso é muito importante porque cada vez mais a gente passa a ter a necessidade, quando há necessidade de comprovar aquela propriedade, né, essa é outra coisa interessante da propriedade intelectual, muitas vezes você tem uma disputa de propriedade intelectual quando alguém está utilizando aquela propriedade. Então, se descobre que alguém está utilizando indevidamente aquilo que foi criado por você, de forma não autorizada, porque toda utilização da propriedade intelectual tem que ser autorizada pelo seu autor, e aí que se entra com ações, com demandas que podem chegar a valores muito altos, né? Eu, como advogado, durante os muitos anos que militei como advogado específico da área de empresas de tecnologia, software, nós chegamos a ter causas onde os valores por essas infrações chegam a valores estratosféricos, né? A nossa legislação diz que quando não se sabe a quantidade de exemplares, ou quando você não pode estimar de maneira eficiente a quantidade de exemplares que foram utilizados sem autorização, a legislação determina um patamar de 3.000 vezes, né? Então, você imagina se multiplicar o valor de um determinado software, de determinada obra, por 3.000 vezes, os valores podem ser realmente muito altos. Mas você diria que é quase cultural isso, não sei se posso chamar de descuido, de falta de conhecimento em registrar, em proteger a propriedade intelectual? O que acontece? Que a gente tem ainda muitos casos, e eu imagino que com tecnologia talvez até mais, cada vez mais. Mas o que é isso? É cultural, Eu diria que, primeiro, talvez seja um efeito da nossa correria, da nossa sociedade moderna, muito acelerada, onde as coisas acontecem com muita velocidade, onde as pessoas têm a impressão de que elas podem fazer tudo e que tudo de certa forma, liberado e que não há nenhum tipo de repercussão pela utilização, né? A gente vive numa sociedade onde as pessoas copiam, onde as pessoas querem exposição a qualquer preço e muitas vezes não percebem que o preço pode ser muito alto a ser pago pela uma utilização indevida. Do outro lado, as pessoas que são os proprietários, a gente fica, eu como profissional, às vezes fico muito impressionado de ver a falta de conhecimento das pessoas sobre a propriedade intelectual, a falta de conhecimento de um autor, de entender e de valorizar esse ativo tão importante, entender que quando ele cria alguma coisa, ninguém pode utilizar aquela obra autoral, aquele software, sem a autorização do criador, né? O criador pode limitar o uso dessa obra e tem o direito de receber economicamente pela utilização e muitas vezes até com uma multa alta quando a utilização é não autorizada. Então, a falta do conhecimento das pessoas é uma realidade que me impressiona muitas vezes, porque as pessoas não entendem que isso tem um valor e que existe toda uma legislação, cada vez mais isso tem um valor maior. Então, muitas vezes, grandes corporações e aquelas empresas e pessoas que percebem, que buscam estudar um pouquinho, entender que existe uma legislação, elas acabam se beneficiando muito nesse cenário. Certo. Ricardo, para a gente fechar a nossa conversa, a gente tem 2 minutinhos. Queria que você sintetizasse para a gente a importância, então, hoje, desse ativo nas empresas e mesmo nos profissionais, né, da proteção à propriedade intelectual, do quanto se deve valorizar e fazer da forma correta, porque é um ativo que, além de garantir perenidade, talvez ao seu negócio, ele gera receita de alguma maneira também, né? Então, sintetizando, quero que você reforce para a gente, para quem está em casa, a importância desse ativo. Perfeito. Propriedade intelectual, a meu ver, será cada vez mais o maior patrimônio que pessoas e empresas vão possuir, principalmente na sociedade tecnológica que nós vivemos. Na área de cursos, né, por exemplo, na área da Qualifica,
que é uma empresa eminentemente que trabalha com propriedade intelectual, já que a gente trabalha com cursos e conteúdos intelectuais, frutos da criação humana e não apenas da criação humana. Até um detalhe interessante, nós acabamos de lançar na Qualifica um curso feito totalmente com inteligência artificial. Mas por que a gente pôde lançar esse curso? Porque os conteúdos sobre os quais nós criamos esse curso, eles eram propriedade intelectual da nossa própria empresa. Então, quanto mais as empresas e as pessoas entenderem o valor da propriedade humana, da criação e da inteligência inventiva dos seres humanos, cada vez mais esses valores serão protegidos e, ao longo do tempo, a expectativa é que essas propriedades gerem maior valor. Então fica aí a dica, tanto para as empresas quanto para as pessoas, de ficarem atentos ao utilizar uma propriedade intelectual, entender que existe uma diferença entre a propriedade intelectual feita por uma máquina e a propriedade intelectual feita por um ser humano, sendo muito mais valorizadas aquelas feitas pelos seres humanos, e que quando se cria algo e se protege, se registra isso que se criou, você está protegendo o seu patrimônio e está gerando valor para você, para a sua empresa e, no final das contas, para toda a sociedade. Perfeito. Ricardo Capúcio, cofundador da EdTech Qualifica Cursos, advogado, especialista em direito de tecnologias também, né? Ricardo, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente no Rumo Certo no canal Empreender. Volte mais vezes. Fico eu aqui o meu registro de agradecimento. Muito obrigado a vocês. E conte conosco, será sempre um prazer contribuir aqui. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam aí em prol dos empreendedores. Grande abraço e até a próxima. Muito bem, muito obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo de hoje também. Volto, como sempre, no próximo programa. Um forte abraço e até mais.